porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Hebreus 6, verso 4 a 6. Não são redimíveis. Nós temos boas pessoas, mas elas não tinham sinal de redenção. Redimir significa adquirir, readquirir. Isto é, adquirir de novo, comprar de volta. Mas como redimir? Como comprar de volta se nem era dele? Então não tem jeito de redimir. Estas pessoas que não são redimíveis são aquelas que não podem ser compradas de volta, não pode ser readquirida, porque elas não estavam em Deus no princípio. E por não estar em Deus, não tem como voltar para Deus. Mas aqueles que são redimíveis, você vai encontrá-lo em Deus. Ele saiu de Deus, mas Deus o compra de volta. O sangue de Cristo foi para isto, para comprar-me de volta, readquirir-me. Se eu não era dele, não tem jeito de me comprar. Como comprar de volta se aquilo não é da gente? Deus te compra de volta, Deus te redime de volta, Deus te adquire de volta, porque você era dele, mas você se perdeu no mundo, se perdeu na igreja, na denominação. Aí ele vem e te compra de volta. Você está sentindo que ele está te comprando de volta? Você sente que quando ouve a palavra é Deus te redimindo, te readquirindo outra vez? Que você era dele, se perdeu e agora, através de uma palavra, ele vem readquirir você. Irmão Brana conta também como aquela águia que pôs aquele ovo e depois alguém pegou o ovo e colocou debaixo de uma galinha. Então você vê, é ovo de águia. Quando aquilo vem à existência, tem que ser águia. Se passa uma águia sobre o galinheiro, os pintainhos ficam todos arrepiados, com medo, quando ela dá o grito. Mas se aquela águiazinha estava misturada com aqueles pintainhos e ouviu um grito que falava de sua própria natureza, era como dizer: mamãe ou papai está me chamando. É uma voz que me chama. É uma voz que chama minha atenção de volta. Eu era dele,
fui perdido, outro me pegou, mas eu sou dele. É o que Deus tem feito por cada um de nós, é o que Cristo fez, e nenhum outro homem podia fazer. Moisés não podia, os apóstolos não podiam, ninguém podia fazer. Se você vai falar de um que comprou você de volta, você não pode falar nem que Brana te comprou de volta. Por quê? Porque quem comprou você de volta foi Cristo. Porque você pertence a Cristo. Agora, você pertence a Cristo numa etapa de Cristo, numa manifestação de Cristo. E se você não ouve a última etapa de Cristo, que é o ômega, o alfa, nós estamos aí ouvindo por 2 milênios. Mas ouvir agora a última etapa de Cristo, ele vem te comprar de volta através dos selos, não através do sangue. Do sangue foi Cristo que te comprou de volta. Você deu valor ao sangue. Mas vamos voltar aqui o que Paulo fala aos Hebreus, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, até parece que são redimíveis, foram iluminados, provaram o dom celestial, conheceram Cristo, conheceram a palavra, conhece até a revelação, provaram do dom celestial, fizeram participantes do Espírito Santo. Bom, meu irmão, o Espírito Santo no tempo de Lutero era a justificação. O Espírito Santo no tempo de Wesley era a santificação. O Espírito Santo no tempo dos pentecostais, no início do século XX, era a restauração dos dons. O Espírito Santo no tempo do irmão Brana, em 1950, era a primeira e segunda etapa de seu ministério. Muitos morreram nessas etapas. Eles não são culpados nem responsabilizados se eles não ouviram a terceira etapa. Mas o Espírito Santo foi a terceira etapa do irmão Brana. E depois disto, olha, nós já temos mais de 50 anos e as pessoas estão vivendo no Espírito Santo que caiu no Pentecostes. Outros estão vivendo no Espírito Santo que caiu nos dias de Lutero, de Wesley, nos dias do irmão Brana, da primeira e segunda etapa. Mas Deus tem uma coisa escondida, um maná escondido. O Espírito Santo, a terceira etapa, que Deus disse para o irmão Brana: não diga a ninguém. Esta que é você receber o Espírito Santo, é receber esta etapa, a terceira etapa. Mas você é participante disto. É participante das bênçãos. Se alegra, é iluminado. A gente foi iluminado quando nós ouvimos uma mensagem que esclareceu o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vocês podem ver que os pentecostais tinham a mensagem dos dons espirituais e não foram iluminados pela mensagem que Deus deu ao nosso profeta para sabermos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vê que os pentecostais não sabem. Agora, aqueles pentecostais que morreram antes do irmão Brana foram salvos. Mas aqueles pentecostais que viveram, ouviram a mensagem do irmão Brana, a revelação, e endureceram os seus corações. Quer dizer, foi um tempo que eles foram iluminados, eles provaram do dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo. Mas eles nunca aceitaram. A Bíblia diz: e provaram da boa palavra de Deus.
Não existe boa palavra de Deus senão a palavra da hora. A palavra do dia é a boa palavra de Deus. Se você não tem aquela palavra de Deus, você não tem o Espírito Santo. Eu não tenho o Espírito Santo. Agora, os pentecostais estão falando em língua estranha de 100 anos atrás, pensando que isso é o Espírito Santo. Lá atrás, eles receberam os dons e aquilo para eles era um sinal. Deus operou, abençoou eles. Mas depois disso, Deus deu mais coisa. O Espírito Santo já era o ministério de Elias, restaurando as coisas, isto é, o batismo havia desaparecido. O batismo de Pedro, o batismo que eles receberam no dia de Pentecostes, que o próprio Espírito Santo havia dado, eles perderam durante as eras. Então, o que fez o ministério de Elias? De São Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Esse ministério de Elias, meu irmão Brana, restaurou o batismo para nós, que nós não sabíamos dele. Estava na Bíblia, mas nós não sabíamos. Por quê? Nós ficamos sabendo até a restauração dos dons. Eu falei muito em língua estranha, certo? Eu creio em língua estranha. Só que você tem que ver que agora nós já chegamos no tempo da perfeição. Não estamos mais andando como meninos. Quando eu era menino, eu punha um cabo de vassoura no meio da perna e andava como um cavalinho. Esse é o cavalo, e batia nele. Era o cavalo. Mas depois eu aprendi que tinha que andar a cavalo mesmo. E um dia eu fui montar a cavalo, rapaz. Eu saí pelo pescoço. Eu montei nele, e a hora que ele saiu, eu já saí lá no pescoço dele. Quer dizer, não sabia nada de montar cavalo, estava acostumado a montar um cavalo, cabo de vassoura. Mas quando eu montei no cavalo, nunca mais montei no cavalo, que eu me lembro, senão um dia que eu acho que nós tivemos que atravessar um córrego, lá do irmão Zezinho, então eu tive que atravessar num cavalo. Pela graça de Deus, eu não saí pelo pescoço. Aí já estava sabendo como andar a cavalo. Então tem muita gente que eles estão crendo numa mensagem lá atrás e estão usando coisas que Deus já trouxe o real. Eles estão nos símbolos lá atrás ainda. Eles estão na sombra. Você vê que os judeus ficaram na sombra e Deus já estava perfeito, em carne. Era Jesus Cristo. Mas eles ficaram na sombra de Moisés, da lei. Mas Deus já era a graça, a perfeição. Aí o povo ficou na sombra do Pentecoste e Deus era Brana. Mas o povo não percebe isto. Eles não percebem porque eles participam de boas coisas, da presença de Deus, como a gente participou lá atrás, de choro, de grito, de pulos, de vigílias. Eu participei muito disso. Eu já fui um jovem, né? Há 50 anos atrás. Eu fui um jovem. Mas agora não. Então não adianta querer viver como há 50 anos atrás, porque tudo mudou. E Deus deu mais luz. A própria ciência de 50 anos atrás, ela é atrasada. Você tem que saber. Você depende de uma ciência moderna. Esta ciência que você está usando agora, internet, celular e outras coisas, isso aí tudo é moderno. Isso daí, filho, quem viveu lá no tempo do irmão Brana não podia usufruir disso. É nós que estamos usufruindo destas coisas. Então, no tempo do irmão Brana, que trouxe aquela mensagem tremenda, e Deus diz para ele não dizer a terceira etapa, porque seria como essa ciência que nós temos hoje. Hoje nós temos uma ciência mais avançada do que nos dias do irmão Brana. Isso prova para todos nós que Deus também avançou, não foi só a ciência. Deus também avançou. Então, o que no tempo do irmão Brana não podia falar, hoje já se pode falar. No tempo do irmão Brana não podia estar recebendo as coisas pela internet, então hoje já pode, entende? No tempo do irmão Brana era uma fitinha cassete, graças a Deus, pela fitinha cassete, teve o tempo dela, mas acabou.
Você tem que passar para o CD, para o DVD, a própria mensagem do irmão Brana. Por quê? Porque passou aqueles 40 anos, meu irmão, passou, aquilo terminou, e a ciência multiplicou e já trouxe o CD no lugar das fitas, já trouxe para nós o DVD no lugar das fitas de vídeo que nós gostávamos há muitos anos atrás. Tudo é moderno, mas para o bem. Se você vai usar para o bem, moderno para o mal. Se você for usar para o mal, rádio, televisão, internet, se você usa para o mal, então aquilo ali é para o mal. Mas se você usa para o bem, então aquilo vai fazer bem para você. Mas você viver com uma coisa lá de trás, eu não sei se daqui a 10 anos, se Jesus não vier arrebatar a igreja, daqui 15 anos, eu não sei se não tem mais coisas da ciência, certo? Vai descobrindo, o computador era do tamanho de uma sala, de um cômodo, hoje você põe o computador no bolso, você tem tudo hoje no bolso, um pequeno celular, você pode falar no mundo inteiro. Isto é a ciência. E eu te pergunto, você acha que Deus ficou lá atrás, no tempo do irmão Brana, que tinha só a fita cassete e a fita de vídeo estava começando naqueles dias? Não, Deus superou também. Se os homens cresceram, a ciência evoluiu, irmão Brana pregou isto na era do carro, do cavalo, da carroça, né? Do carro, do avião. E no tempo do irmão Brana, ele estava pregando que era o tempo do astronauta. E o tempo do astronauta é um tempo maravilhoso, quando se descobriu toda a ciência para termos o que nós temos hoje. Você sabe que foi no tempo do astronauta. Naquele tempo se descobriu tudo para termos os pequenos celulares que nós temos hoje. Mas começou lá. Por isso, no tempo do irmão Brana, que foi exatamente neste tempo da ciência evoluir, foi ali que Deus revelou os selos. Sabe por que nós temos hoje o que temos? É porque Deus revelou tudo lá. Se nós pudéssemos perceber que os homens não subiram mais para poder trazer alguma coisa para nós, para trazer um mecanismo melhor, uma ciência melhor, não foi subir mais, é só trabalhar com aquilo que eles tiveram naquele tempo. Eles trabalham com aquilo e temos o que temos hoje. Hoje a gente prega o que o irmão Brana pregou naquele tempo e temos o que temos hoje. Por quê? Por causa daquele tempo, do tempo do irmão Brana. Porque tudo foi revelado naquele dia, na era do astronauta. Se teve o astronauta natural, irmão Brana mostrou, tem o espiritual. E nós temos o espiritual que foi irmão Brana, o nosso astronauta, que não foi na Lua, mas foi na glória. Nós temos esse astronauta, que deu a Deus, a lua, as estrelas, foi além da cortina do tempo. Nós temos este astronauta. Tudo o que nós temos hoje é devido ao astronauta espiritual que nós tivemos lá em 1963. Como isso é bom. Hoje a gente tem o que tem. Dá graças a Deus por aquilo que veio de lá. A ciência tem o que tem hoje, porque naquele tempo o astronauta era uma era avançada e queria descobrir algo mais. E eles podem ter subido, teve um que diz, eu não vi Deus. Ele era um incrédulo. Como é que ele ia ver Deus? Eu não preciso subir na Lua, eu não preciso subir 1 metro da Terra para eu dizer que há um Deus. Agora o homem toma uma nave e voa um bocado em não sei quantos 1000 quilômetros e depois não viu Deus. É um incrédulo. E nós não temos essa necessidade de subir para poder ver. Nós só temos que tomar o que Brana subiu. Toma aquilo, receba aquela palavra dos dias do 7º anjo, que não apenas restaurou como o ministério de Elias, mas revelou
os mistérios com o ministério do sétimo anjo. Hoje, eu sei o que sei por causa do irmão Brana. Hoje nós temos o que temos por causa da ciência que evoluiu lá atrás. E aí, simplesmente, eles vão tomando as rédeas e sabendo mais. E aqui, você dá graças a Deus porque você sabe mais. Hoje você sabe que o Cordeiro saiu do trono. Por quê? Porque William Branham pregou lá atrás, em 63. William Branham viu o Cordeiro fora do trono. William Branham pregou que para revelar os selos, o Cordeiro tinha que sair do trono, o último eleito tinha que entrar, as eras da igreja tinham que terminar. Só que depois ele não podia pregar mais isso, porque Deus disse para ele, não diga a ninguém. E se alguém fazia uma pergunta, ele não podia dizer a ninguém, porque Deus disse para ele, ele não estaria mentindo, porque Deus disse para ele, não diga a ninguém. Agora é tempo de nós sabermos essas coisas, pela mensagem que foi pregada lá, pelo desenvolver da ciência divina, no tempo do nosso astronauta William Branham, sétimo anjo. Agora nós tomamos aquela revelação e podemos pregar hoje. Mas aí você vê muita gente nesse tipo que não pode ser redimido. Não veio de lá. Quer dizer, não veio do Calvário. Como você vai voltar? Vim de Deus e volto para Deus. Como que Jesus podia voltar para Deus se ele não tivesse vindo de Deus? O vir de Deus é vir como carne. Volto para Deus, voltar a espírito. Era isso que ele estava dizendo, mas as pessoas pensavam que ele tinha vindo de Deus e ia voltar para uma outra pessoa que era Deus lá no céu. Não, ele veio do que ele era, Deus Todo-Poderoso, se fez carne e voltou para o Deus Todo-Poderoso. Aqui eles pegaram, bateram nele, mataram ele. Mas ele estava cumprindo seu ministério para me salvar, para me redimir, para me comprar de volta, para que eu possa também agora retornar, não apenas estar no mundo, mas retornar para a glória de onde eu vim. Você retornar para a glória de onde você veio. Valorize isto. Você não pode voltar para lá se você não veio de lá. Por que você não aceita o novo nome? Porque você não veio do novo nome. Não, mas eu vim de Brana. Você diz que o novo nome é Brana. Sim, mas você veio de Brana e não tem um novo nome. Ismael veio de Abraão. Irmão Brana sabe o que disse? Que Ismael era irredimível. Já pensou? Ismael. Mas de onde ele veio? Filho de quem? Filho de Abraão. Mas não podia ser redimido. Esaú, um bom rapaz, um bom caçador, filho de gente boa, não pôde ser redimido. Irmão Brana disse que ele chorou, mas era tarde demais. Tem gente que chora. Aí você vê gente chorar, até pela mensagem. Aí isso me comove, te comove. Não comove Deus. Por quê? Porque Deus conhece quem é redimível, quem pode ele comprar de volta com os selos. Ele tem que te comprar de volta agora com os selos, porque com o sangue ele me comprou. Mas ele quer me comprar de volta porque eu ainda estou vivendo num espaço de tempo que ele está trazendo mais luz de sua palavra. E eu preciso ser comprado de volta, ser readquirido por ele. E eu tenho voltado para ele. Quando eu volto para a mensagem do irmão Brana, a revelação, a luz desta revelação dos selos, que o mundo não enxerga. Por que o mundo não enxerga? Irmãos, eles não são redimíveis. Porque as pessoas boas que caminham, crendo que irmão Brana é um profeta, não são redimíveis. Porque eles não vê a revelação dos selos. Eles não vê o Cordeiro fora do trono. Se eles vissem, eles viriam que a era tinha terminado. Eles viriam que o último eleito que entrou foi o irmão Brana.
O último eleito não é aqui eu ou você. Não, nós fazemos parte do último eleito. Mas o último eleito foi irmão Brana. Assim como nós fazemos parte do remidor. Mas o remidor foi Cristo. Certo? Então, isso aconteceu lá atrás. O que Deus fez por nós, Ele fez ali atrás, através do ministério do sétimo anjo. Agora, muitos de nós estamos nesta condição de Hebreus capítulo 6. Isso é a condição mais lamentável que tem. Porque são pessoas que elas são iluminadas. E uma pessoa iluminada, meu irmão, ela engana a si mesma e engana os outros. Porque ela é iluminada, ela sabe das coisas, é uma pessoa viva, é uma pessoa entendida. Vou voltar aqui, são iluminados, prova do dom celestial. O dom celestial hoje, meus irmãos, é o ministério de William Branham, aquele dom celestial. Eles provam do ministério de irmão Branham, mas não creem no que o irmão Branham pregou. Eles provam da mensagem, eles lêem a mensagem, eles escutam as fitas do irmão Branham. Como nós ouvimos, lemos a mensagem, eles escutam a fita. Eles gostam disso, isso é bom. Mas como ser redimido? Como voltar? Se não vieram de lá, a gente diz, você tem que voltar lá na América e tomar a revelação dos 7 selos. Ninguém tem uma mensagem aqui. Tem gente que pensa, não, eu tenho uma mensagem que veio da África, que veio da Índia, que veio de Porto Rico. Não, filho. A mensagem você tem que tomar quando Deus usou um homem na terra. O que eu conheço foi Cristo e Branham. Cristo Alfa e Branham Ômega. Isto é, Cristo primeiro, Branham último. O ministério idêntico. O que Cristo fez como Alfa, Cristo fez como Ômega. E mais ainda, o próprio irmão Branham diz, ele tem tido mais sucesso no meu ministério aqui em Jeffersonville do que ele teve na terra dele. Mais sucesso. E agora, com a luz que cada um de nós temos, você creu num profeta, você ouviu a mensagem, nós estamos no lugar mais perigoso. Tem um hino aí que diz que se eu subir lá de cima, se eu cair, eu me esborracho. Faz tempo que a gente não canta esse hino, né? Porque não está para cair mais. O irmão, a irmã que cai da altura da terceira puxada, esborracha mesmo. Você nunca mais os verá. Porque caiu da maior altura. A maior altura não é a primeira e segunda etapa, a maior altura é a terceira, que o irmão Branham não podia contar para ninguém. E hoje nós temos subido a esta altura da revelação dos 7 selos, que o irmão Branham não podia falar. E como ele ia dizer que o novo nome era Branham, era o nome dele, ele não podia falar. Deus diz, não diga a ninguém. Mas Deus falou para ele, quantos picos tem um monte? Tem 7. Deus perguntou para ele, quantas letras tem seu nome? B-R-A-N-H-A-M. Irmão, só não crê quem não vai retornar. Ele não pode retornar, pois não é redimível. O indivíduo não é redimível. Como que ele vai crer nisso daí? Parado na brecha, 138 em diante, você vai lendo até 155, para você ver essa luz, e que não era um anjo que falava com o irmão Branham, lá está escrito, o Senhor. Era Deus que falava com ele. E você passa por sobre isso e diz, eu não vejo nada. Como você vai ver, filho, você não é de lá. Se você não é de lá, você não retorna. Você não é redimido. Ele não pode te comprar de volta para os selos. Como que eu ouvi isso há 30 anos atrás? Gostei da mensagem de William Branham desde 1973 e creio nessa mensagem. Como que eu pude ver essas pepitas na mensagem? Oh, eu creio que é porque sou redimido. E você deve crer, porque você viu. Aí você olha para si mesmo, mas eu não estou com nada, eu tenho problema, eu tenho fraqueza, mas sou redimido.
Eu sou redimido. O que vai me fazer? Você vai olhar para um Esaú que era bom, fazia guisado para o papai, queria receber a bênção do papai, mas ele não podia ser redimido. Não é triste isso? Você toma um Jacó trapaceiro. Olha para você ver, saiu de Deus, foi fazer trapaça. Mas por que ele voltou? Tinha um val de Jaboque para ele atravessar, lutar com o anjo. Lutou com o anjo, era ser redimido. Voltou, nem se for mancando. Ele voltou mancando, secou o nervo da sua perna direita. Mas ele voltou mancando, mas ele era redimido. É isso que manda. Porque tem natureza redimível. O indivíduo, quando não tem, ele ouve, ele admira, ele, isso é bonito, isso é maravilhoso, eu tenho sentido no céu, você tem sentido no céu, eu tenho provado essa boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Sabe o que nós estamos provando? A mensagem de William Branham, o que nós estamos provando, são virtudes do século que ainda vai vir. Nós estamos provando novos céus, nova terra, milênio. Estamos provando arrebatamento, virtudes do século por vir. Agora, tem uns que sentem tudo isso, prova e recai e não volta mais. Por que não volta? Não são redimíveis. Eu estou falando coisas que eu tenho a mensagem do irmão Branham aqui, 212, perguntas e respostas sobre os selos. Havia judeus e gente por todo o mundo, porém recorde, Jesus veio para ser testemunha como Salvador do mundo. Agora eu quero te mostrar isso. Branham veio para ser testemunha de que os selos foram revelados. Você tem que saber disso. Jesus veio como testemunha de ser o Salvador do mundo, mas só aqueles que o ouvem que pode ser convertido a ele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu sou a porta. Eu sou o pão vivo. Isto é, eu sou o alimento que caiu do céu para vocês. E agora no tempo de Branham, ele veio para testemunhar que os selos foram revelados. Toda a mensagem dele de 63 a 65, você vai ver os 7 selos revelados. Ele veio para testemunho para nós, para a América do Norte, para a América Central, para a América do Sul, para o mundo inteiro. Ele veio provar para nós, os selos foram revelados, o Cordeiro saiu do trono. Ele não está mais com o livro na mão. Ele desceu do céu em Apocalipse 10:1. Olha, isso é tremendo. Correto? Porém, ao mesmo tempo que ele esteve sobre a terra, houve milhares e milhares de pessoas e tantas raças, e continuaram igual como que nada houvesse sucedido. As pessoas continuam como se nada houvesse sucedido. Elas ouvem a mensagem do profeta e andam como se nada tivesse sucedido. Elas acham que elas são absolutas, que a verdade está com elas, quando elas não têm aquela revelação, não têm aquela luz que o profeta pregou da terceira puxada. Aí o irmão Branham continua: por que não lhes permitiu conhecer seu advento? Deus não permitiu eles conhecer o seu primeiro advento, que foi no tempo de Cristo. Porque os judeus endureceram o coração, porque rejeitaram a Cristo. É Deus não permitindo eles conhecer, para nós podermos entrar, nós os gentios, termos 2000 anos de graça estendida a nós. E depois, no final de tudo isso, nós também, Deus não permite nós ver o seu advento. Nós vemos a sua vinda. Não é duro isto? Porque não lhes permitiu conhecer seu advento, sua vinda. Eles não conheceram a vinda do Filho do Homem no irmão Branham. A vinda do Senhor, ela começa no Monte Pôr do Sol e vai até no rapto.
Você não pode ser raptado com uma mensagem de primeira e segunda etapa, muito menos com uma mensagem pentecostal. Você não pode ser raptado. Para ser raptado, você precisa daquela mensagem que o anjo raptou irmão Brana, levou irmão Brana para dentro da nuvem que eles estavam. Você não pode ir no rapto se você não tiver aquela mesma mensagem que levou irmão Brana. Quando levou até naquela nuvem para provar que nós estamos numa nuvem de anjos. Deus nos tomará a qualquer dia. Deus passará por esta terra e tomará o seu povo e tirará agora nesta segunda vinda, quando completa. Porque a segunda vinda já começou lá atrás, era como a primeira vinda. A primeira vinda, você vai notar que começou com João Batista. E chegou Jesus. A segunda vinda começa com o ministério precursor do profeta. E depois Deus manifestou em carne para poder revelar os selos. E isto estende até o rapto, para podermos ser raptados, tirados da terra, neste advento. Mas por que não lhes permitiu conhecer seu advento? Os judeus era dele, era povo dele, ele não permitiu. Agora, você pensa que nós, os gentios, ele vai permitir? Nós, os gentios, ele não permitiu nem seu próprio povo. Porque eles erraram, eles falharam, eles não viram o precursor nem o precursado. Eles não viram agora, nos dias do irmão Brana, o precursor, a mensagem da primeira e segunda etapa, chegando ao precursado. Tua mensagem precursará minha segunda vinda. Não é o rapto, é a vinda do Filho do Homem. Leia a Bíblia, Mateus 24, 36 em diante, para você ver aquele dia e hora. E o sétimo anjo estava na terra naquele dia, quando ele, Cristo, veio e manifestou no seu profeta. Ele veio e os que estavam predestinados para a vida eterna foram os que lhe receberam. Isso no tempo de Cristo. De nada serviria dizer algo aos demais. A gente quer falar para os outros. A gente quer falar para todo mundo e tem hora que quer fazer um tipo de evangelismo para alcançar todo mundo. O que adianta você falar para gente que não é redimível? Meus irmãos, o povo dentro da mensagem era como Israel. Israel estava para ver o Messias. O Messias veio e eles mataram o Messias. O povo gentil era para ver o sétimo anjo. E ele veio na América do Norte e eles rejeitaram sua mensagem. Foi por isso que o irmão Brana pregou que eles crucificaram a Cristo pela segunda vez. Quando os selos foram revelados, foi o irmão Brana que pregou isso. Como que eles crucificaram a Cristo? A Cristo estava no profeta e eles rejeitaram a mensagem naquele dia. Mas por quê? Eles não eram redimíveis. Você pensa que esse povo que faz essas doutrinas de batismo em nome de William Brana, que fica esperando o irmão Brana para poder saber de selos, trovões, novo nome, visão da tenda, você pensa que esse povo é redimido? Ou é redimível? Filho, como que ele pode ser redimível se isso daí o irmão Brana já fez tudo lá atrás e eles não viram? Deveria perceber isso. Estou terminando. Foram os que lhe receberam. De nada lhes serviria dizer algo aos demais, porque não lhes haveria podido redimir, porque não eram redimíveis. Tem hora que você prega, dá o que tem para as pessoas, pensando, esses daqui vão voltar a Deus, eles vieram de Deus. Essa irmã veio de Deus, ela vai voltar para Deus. Esse irmão veio de Deus e vai voltar para Deus. E você vai tocando a vida e vai anos e passa anos, filho, e você vai ver que a coisa é diferente. Eles recaíram e é impossível renová-los ao arrependimento, porque não são redimíveis. Eu quero que Deus me perdoe, porque eu desejo cada dia provar na minha fé de que eu sou redimível.
que eu estou sendo comprado de volta, que a minha natureza é uma natureza que perdoa e que não precisa de tempo para perdoar a irmã, que não precisa de tempo para perdoar o irmão. Se você falhar comigo e disser, Osmar, você me perdoa? É agora. É agora. É por telefone. Você quer? Eu te perdoo. Sabe por quê? Eu sei que eu vim de cima. Eu sei que eu vim do céu. Eu sei que eu sou redimível. Eu quero que vocês façam a mesma coisa. Eu não estou falando isso daqui para uma pessoa, por favor. Eu estou falando isso para a igreja que é redimível. Estou falando para um povo que é redimível. Um povo que Deus pode pegar eles de volta. Voltar-nos para a glória. Voltar-nos para aquilo que éramos antes. Quando aquelas estrela adorava a Deus, Ele quer nos retornar para lá. Mas como retornar para lá se nós não éramos de lá? Coração mole, emuleça seu coração, mulher. Homem, emuleça seu coração. Você pode ouvir eu falar, eu tenho gente que me escuta falar a vida inteira e não muda de vida. Certo? Isso prova. Eles estão provando para mim até hoje. Não são redimíveis. Como está a sua vida? Que tipo de fé você tem? Que tipo de amor à palavra você tem? Que você ouve mensagem a vida toda? E como Jesus foi um que apanhou, apanha de um lado, apanha do outro, arranca barba, mão cheia, bate com uma cana na cabeça dele, com uma coroa de espinho, e bateu uma cana numa coroa de espinho, você pensa bem, aquilo entrar em sua fronte, e ele ainda dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meu irmão, minha irmã, você tem que ser um redimido, e um redimível, para poder, se alguém pisar no meu calo e no seu calo, e nos machucar, você ao mesmo tempo não vai pisar no calo dele. Você me perdoa. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Não foi isso que o irmão Brana tinha em si? Eu os perdoo. Foi isso que o irmão Brana tinha. O que eles estavam fazendo? Beijando na frente da congregação, tirando a atenção do povo. E Deus tinha dito para ele numa visão anterior, eles estão em suas mãos, você pode fazer com eles o que você quiser. O irmão Branco podia soprar, eles desaparecer, pelo poder, pela unção. Mas sabe que Deus sabia quem era Brana. Deus sabia que Brana não ia fazer isso, que Brana não ia soprar para ele sumir. Por isso que Deus deu poder para ele. Sabe por que Deus não dá muitas vezes poder para mim e para você? É porque nós não sabemos usar do poder que Deus dá. A gente quer poder para a cura divina, para ser popular, para alguém falar, esse tem poder, esse tem alguma coisa, o Osmar prega bem. Eu quero poder para isso. Isso é errado. A gente tem que querer um poder, o poder de Deus, que os outros falem contra nós, blasfemem de nós, daquilo que cremos, daquilo que pregamos, que pise na nossa vida, que fale mal de nós, que fale mal de nossa família. E assim mesmo, você diz, eu te perdoo. Deus é minha testemunha, que se tem um irmão ou uma irmã na terra que eu não possa perdoar. Se eu não puder perdoar, eu não posso pregar. Eu não sou redimível. E não dou trabalho para o pecador. Não dou trabalho para quem peca contra mim e pede perdão. Não dou trabalho. Pecou contra mim e pediu perdão, você não pode ser perdoado quando não pedir perdão. Mas pediu perdão, é na hora. Você está perdoado.
Aí o que eu tenho que fazer? Nada. Você já pediu perdão? Prossiga, vamos. Somos irmãos. Somos irmãos. Vamos prosseguir nossa jornada, porque somos redimíveis. É uma vergonha o caráter cristão hoje, que ao invés de mostrar redenção, que Deus está comprando a gente de volta, a gente só endurece a serviço. Ele não abaixa de jeito nenhum. Serviço dura. Pode falar com a irmã, pode falar com o irmão. Você pode pregar, você pode morrer de pregar. Eles não mudam. Porque crítico, os algozes, você vai ter enquanto você viver na terra. Não pensa que vai viver aqui na terra vida boa. Não, você vai ter uma vida que você não queria ter. Com irmãos e irmãs. E quando você viverá uma vida na terra com pessoas de perto de você. Como disse Jesus. Que os nossos inimigos seriam de dentro de casa. Isto é, os nossos inimigos serão de dentro do ministério. Os nossos inimigos são de dentro da igreja. Os nossos inimigos são nossos próprios familiares. Mas se eles crerem, eles tomarão posição conosco nesta mensagem e dirão, sou um redimido. Eu creio nesta mensagem que esse homem está pregando. Eu perdoo todos quantos pecam contra mim. Eu perdoo, dou a minha vida por esta palavra. Eu creio nessa mensagem, eu creio nesse Brana, eu creio nesse profeta, eu creio nesta revelação, eu creio no novo nome. Pai, eu não posso fazer nada senão pregar, Senhor. Que cada pessoa possa sentir que a pregação é uma ajuda, não é uma condenação. É uma ajuda. Porque nenhum que me ouve deve considerar que é um que caiu e não vai levantar mais. Não. Alguém pode pensar de mim, pode pensar de você. Caiu, não vai levantar mais. Mas você não crê assim. Você crê, eu caí, eu tive meu problema, mas eu vou estar de pé outra vez. Já estou aqui outra vez. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Creio em uma mensagem que está longe do alcance de conhecimento humano. A profundidade dela, para mim, vai muito além da extensão de um oceano. Essa alegoria eterna desse Deus que me governa, nada tenho de mim mesmo. Discerne minhas intenções, são minhas convicções, a revelação do selo. Eu sou um filho dos céus, eu sou filho dos trovões. Tenho predestinação para crer nas revelações. Na mensagem de um só homem recebi meu novo nome, mesmo sem merecimento. Pois foi no HM que ele mesmo me chamou. Com a mensagem da hora ele me alimentou. Era cego e não sabia, já raiou a luz do dia. Posso ver hoje quem sou. A mensagem dos trovões são minhas convicções, é a mais pura verdade. Não parei no rudimento, pois o Deus do firmamento não deixou pela metade. A mensagem de João é santa convocação, o meu nome foi chamado. Só enquanto
Coisa boa, né? Bom, a oração é pela família, né? A oração é pela família porque o irmão Carlos de Curitiba, ele perdeu a sua mãe, né? Ela morreu, sua mãe morreu, então pede oração para a família. Deus console cada coração, Deus abençoe e conforte a cada um. E também a irmã Deusa, lá do Belém do Pará, a esposa do irmão Cosme, né? Irmã Deusa, acho que é Castanhal, né? Castanhal. Pai Celestial, abençoe a irmã Deusa e outras pessoas que pedem oração. Irmão Carlos de Curitiba, juntamente com toda a família enlutada, que tenha o consolo divino. Dê a tua bênção a cada um, Senhor, porque tu és o consolador de todos nós. Então console estas pessoas que estão chorosas, sofrendo pela perda de uma senhora que é sua mãe, talvez sua avó, talvez é sogra, e depende que o Senhor ajude agora a família a prosseguir na vida, em nome do Senhor Jesus. Console esses corações e cure as pessoas que o Senhor já naquele dia no Calvário as declarou curada. Elas sejam agora abençoadas, tomam posse da vitória, da bênção, da saúde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, meus amados, amanhã tem mais. Amanhã, domingo, se Deus quiser, às 19h, vamos estar aqui com mais uma mensagem para te ajudar. Falou? Vai firme, siga firme, perdoe a quem você vê que falhou contra você, perdoe, vai à pessoa, fale com ela, certo? E peça perdão quando você já percebe que tem falhado, peça perdão. Isto é o que cada um de nós temos que fazer. E cada um que perdoa deve ser também abençoado. Porque se nós não perdoamos, o nosso Pai Celestial não pode perdoar também as nossas ofensas. Quando nós não perdoamos outro, Deus também não pode nos perdoar. Por isso que a gente tem que ter uma facilidade, não fingida, mas uma facilidade em perdoar. Deus te abençoe. Vocês por todo o Brasil, Portugal, África, Estados Unidos, Londres. Deus abençoe vocês por toda parte que estão conosco. E mesmo a gente não falando o nome de todos, em Marromeu, Caia, lembre, Tete, Chimoio, e o pastor Diamantino, toda a sua família e seu povo. Deus abençoe todos. Este povo que está neste ministério, que vê a palavra do dia. E se você ainda não conheceu esse ministério, passe a conhecer. Comece a receber a palavra, a mensagem. Você tem na internet, nós temos mais de 3.000 sermões aí na internet, que você pode examinar sobre a doutrina que você quiser, deidade, milênio, novo nome, sobre o profeta, sobre Deus encarnado, sobre anjo forte. É tanta coisa que nós temos aí na internet que você pode ouvir, ir examinando e nunca demore decidir. Você ouviu, decida. Deus tem uma bênção para a sua vida. Boa noite. Jesus, comprada lá na cruz com sacrifício seu. Ouvi a sua voz, foi indo logo após pro casamento ser. Nas eras que passou, ele a sustentou com a intercessão de amor. A força que ele dava, nunca desprezava, fez-o a vencedora.
Sua voz meiga de esposo a chamou de novo pra sair do tempo. Não fique em Laodiceia, deixa louca a ideia, vem pro arrebatamento. Sua voz meiga de esposo a chamou de novo pra sair do tempo. Não fique em Laodiceia, deixa louca a ideia, vem pro arrebatamento. A noiva do Cordeiro só através dos selos podia se casar. Com esse compromisso ela vai com Cristo para o lindo lar. O brado dos trovões trouxe revelações que Brana nos ensina. Falou-nos da morada na mansão sagrada, além da cortina. A esposa então casou-se com a grande mensagem: com a gente ama. Cristo é maravilhoso, Cristo é nosso esposo na família Brana. Morar além do véu, ali naquele céu, é um sonho dos crentes. Fazer parte da esposa é ser feliz na escolha do Redentor parente. A noiva do Cordeiro só através dos selos podia se casar. Com esse compromisso ela vai com Cristo para o lindo lar. O brado dos trovões trouxe revelações que Brana nos ensina. Falou-nos da morada na mansão sagrada, além da cortina. A esposa então casou-se com a grande mensagem: com a gente ama. Cristo é maravilhoso, Cristo é nosso esposo na família Brana. Morar além do véu, ali naquele céu, é um sonho dos crentes. Fazer parte da esposa é ser feliz na escolha do Redentor parente.